condicional, o jornal Marca da Espanha está dizendo que o Arana não deve ficar depois dessa parada aí de inverno no time do Sevilha. E há uma perspectiva de que ele saia para jogar numa outra equipe. Voltar ao futebol brasileiro, acho muito difícil, que existem alguns clubes europeus interessados no jogador. Mas sair de um time como o Sevilha, o Arana que tem um potencial enorme, acho que, não sei, adaptação é a palavra que a gente fala, adaptação. Você tem bola para jogar no Sevilha. Mas, ô Pascoal, sinceramente, eu não sei se essa procura de grandes clubes aí europeus aí pelo Arana é real. Grandes clubes não, ele tem perspectiva. Mas, Pascoal, de mercado. Eu discordo também dessa perspectiva. É um cara que não jogou, é um cara que não se adaptou, é um cara que tem pouquíssimos minutos ali em campo. Pascoal, discordo. A presença, o retorno dele ao futebol brasileiro é real, é real. Tanto que o representante do jogador viajou para a Espanha para tentar decidir aí o futuro dele. Existe sim a expectativa aí do Sevilha. Bom do Flamengo, hein? Não, o Flamengo está quase acertado com o Jorge. Mas tem essa possibilidade de trazer o Arana. Tem a expectativa, Flavinho, do próprio Arana voltar ao Corinthians. Tem essa expectativa sim. E o pessoal está trabalhando com uma hipótese real, Pascoal, porque o Arana... Porque é a lateral esquerda do Corinthians. Sim, convenhamos, né? O Danilo Avelar até agora não convenceu e o Carlos, que é tido hoje como uma promessa, ainda é uma promessa. Ele não é uma realidade como o Arana foi. O Arana, apesar de jovem, foi um cara que já estava mais calejado, é um cara que já tinha tido uma rodagem dentro do time principal, é um cara que não sentiu o peso da camisa quando precisou, inclusive, dos jogadores que jogaram o Clássico contra o Palmeiras no estádio, salvo engano, o Arana é o principal artilheiro do Clássico dentro do estádio do Palmeiras. Então, querendo ou não, é um cara diferenciado. Havendo a possibilidade de retorno, e essa possibilidade é grande, Pascoal, o Corinthians, ele tá monitorando. Ele perdeu espaço nos últimos jogos. Ele começou bem no Sevilha. Eu também. É isso que eu tô vendo aqui. Ele tem 14 jogos no Sevilha. Na Liga Europa... De quantos jogos que o Sevilha Na Liga Europa, ele fez 4 jogos. Na Liga Europa, ele fez 4 jogos. Na fase principal, né? Não na pré ele jogou. Com 3 jogos como titular. Ele perdeu recentemente o espaço. Eu acho que porque ele era titular da equipe do A informação que eu tenho é que o Sevilha está querendo contratar um outro atacante e aí eles teriam que abrir uma vaga aí de um estrangeiro. Que aí, no caso, seria o Arana. Até o jogo com a Real Sociedad, em 4 de novembro, ele era titular. Exatamente. 90 minutos ele jogou. Acho que Ou seja, ele tem que colocar a cabeça no lugar, ver o que aconteceu, entender o porquê que ele perdeu a posição e voltar e ficar no Sevilha. Mas algum tempo ele ficar no banco pro Escudeiro, né? Algum tempo. Então, no último mês. Algum tempo. Não, sim. De novembro pra frente. O último jogo que ele fez. Não, mas ele estava alternando Liga Europa com o Espanhol. Ele jogando a Liga Europa e o Escudeiro o Espanhol. Não, pode olhar. O dado que eu tô te dando é de até 4 de novembro ele era o titular. Tanto na Liga Europa como no Campeonato Espanhol. Não era o Escudeiro. Dali pra frente, do início de novembro pra frente, ele perde completamente a posição. Completamente a posição. Dá um mês e meio isso aí, né? Dá um mês e meio. 2 meses. Ele teve 1 minuto no jogo contra o Girona em 16 de dezembro. Foi a última participação dele com a equipe do Sevilha. Ele é reserva faz 2 meses e meio. Então, faz 2 meses, é o que eu falo. Como é que um cara que começa bem como titular, perde a posição, agora quer ir embora? Calma lá. Tenta recuperar a posição. Eu posso estar enganado, mas quando ele começou lá, os caras ficavam animados com ele. Sim, ele começou bem pra caramba. Ele era titular. É o que eu tô falando. Mas ele você vai abrir mão disso? Você vai abrir mão do Sevilha, que hoje briga pelo título espanhol, com o Barcelona? Ué, se ele não tá jogando? Ué, mas espera aí, mas você tem 6 meses de clube, calma aí, briga pela posição de novo. Não, precisa saber se tem essa situação que o falou para trocar por um atacante. Então, o Sevilha tá buscando aí um outro atacante no mercado e eles teriam que abrir mão de um estrangeiro. Tudo bem, é o que eu falo, mas aí tem que tirar alguém, tem que tirar um estrangeiro. Escolhe quantos estrangeiros o Campeonato Espanhol permite? São 5 convocados. Jogando? No Brasil, 5. Jogando no Brasil, 5. Não, mas no Brasil pode entrar os 5 de uma vez só? Pode, 5 partidos. 5. Campeonato Espanhol é a mesma coisa. Também, de extracomunitário, né? Agora, e o Arana não tem o passaporte europeu, né? O que daria para ele a possibilidade de ser um integrante da comunidade europeia. Então... Não tem o passaporte. E agora tem essa perspectiva de... Tem muito time interessado em lateral esquerdo. Não, a gente claro aqui de lateral. O que me chama atenção é isso. Chama atenção, né? Quem que quer se desvencilhar do Arana? Ele que tá insatisfeito e tá querendo procurar um outro espaço ou o clube? Se for por ele, eu falo, cara, pelo amor de Deus, dá uma segurada aí. Você chegou há 6 meses, começou bem, você perde a posição, na primeira crise você quer ir embora?
Calma. Não, e o Não é retorno assim que tão funciona. precoce assim é um tiro no pé. Para um cara que A almeja a impressão Europa, que eu pé. é complicado. Calma lá, No pé. peraí. Porque aí depois de um possível retorno, o próprio clube, quando começar a olhar o histórico do jogador, falou, pai, esse cara bateu aqui, ficou 6 meses. Agora se o Sevilha falar assim, Arana, eu preciso substituir você por um outro cara aqui a colar, vou te emprestar 6 meses, aí é uma outra situação. Agora, ele, Arana, se ele tomar o partido de querer sair do Sevilha por causa que ele está no banco há 2 meses, para mim é uma imaturidade das maiores. Isso tudo tem a ver com quem está em volta, seja familiar ou profissionais, o staff. O que você quer gerenciar para sua carreira? Porque se você voltar lá atrás... Quem que é o empresário dele, mano? É o Fernando Garcia. Fernando Garcia. Fernando Porque Garcia se você é um dos olhar representantes lá atrás, por exemplo, É. Felipe Coutinho e Alex Teixeira, vou pegar 2 exemplos, 2 meninos que saíram aqui do Brasil. O Alex Teixeira enfrentou um Shakhtar Donetsk, ficou lá 6 temporadas, tá? 3 na China. Sim. Tá tranquilo. Encarou a dificuldade. Encarou a vida. O Felipe Coutinho sai com 18 anos para Inter de Milão, não joga na Inter de Milão, criou a expectativa, vai emprestado, volta, Málaga, vai emprestado tudo. de novo, volta, é vendido ao Liverpool. E aí, olha a carreira do Felipe Não, e outra, Coutinho. morar em Então, a gente Donetsk, tem que ter- comparar em Donetsk com Sevilha, gente, Não, Sevilha é e a aí melhor não vou cidade da nem Espanha comparar para as se cidades, viver. né? Não tô nem comparando Né? cidades. Então, assim, Sevilha é um espetáculo tem muito a de ver cidade. com quem está em volta. O Viseu é um grande exemplo. 6 meses num clube comprador, investidor, bateu e voltou. Então, tem que ter A calma. impressão que fica na notícia do Falta Marca, calma. Pascoal. A notícia que tem no jornal Marca é que o Sevilha quer abrir mão do lateral. Quer abrir mão do lateral. E pelos jogos que ele fez no início da temporada, existe a perspectiva dele continuar no futebol europeu. Então, o empresário necessariamente dele... para o Brasil, Não ele pode necessariamente continuar para o lá, Brasil. O empresário dele, Fernando Garcia, está indo lá para ver essa perspectiva, se tem a possibilidade de ficar na Espanha, se abre algum mercado em Portugal, se abre algum mercado em outro país, para aproveitar essa janela de janeiro e resolver essa situação. Agora, o Mano deixou muito claro que o Corinthians só está observando. O Corinthians ele está monitorando, Pascoal. monitorando. Inclusive, em caso de retorno mesmo do Arana, para o futebol brasileiro, o Corinthians, pelo fato de ter revelado o atleta, ele tem aí um carinho aí pelo Corinthians. O fato do Corinthians também ter um bom relacionamento com o Fernando Garcia, acho que pode também ser um dos motivos Mas precisa ver facilitadores. como é que o Sevilha vai tratar isso, Mano? Se vai querer empréstimo, se vai querer valores para emprestar? Não, o se paga empréstimo seria de um ano. cheio, Não, e aí pera um pouquinho, ó. A situação seria de um ano. ó. O empréstimo de um ano até o final do ano. O João, que é o nosso site, é o www.foxsports.com.br, nosso site é ótimo, hein? Ele conversou ontem com o Fernando Garcia. E o Garcia desmentiu essa informação do Marca. Desmentiu. O Sevilha vai falando, ficar gente. com ele. Lógico. Bom, é a lógica que eu enxergo do que ele fez esse ano. Bom, ele fez um O início empresário ótimo de está desmentindo temporada. essa informação do Marca. Poxa, Eu tô vendo aqui no Jornal Marca, hein? Tô lendo aqui no Jornal Marca a informação. Não, mas para o empresário, gente, vamos também aí entender a realidade. O empresário, ele jamais aceitaria também uma situação dessa. Ele pode desmentir, ele pode falar o que ele bem entender com relação a isso. Porque a partir do momento que ele começa a falar, não, o time está insatisfeito com o meu atleta, é um tiro no pé. Ele desvaloriza o produto Não, ele dele. pode dizer, Mas vou lá aí, ver o então que a tá gente não vai acontecendo, entrevistar ué. ninguém. Vamos Então, lá, vamos ver o que nós tá vamos aqui. Mas, Mano, você pode ouvir uma declaração e Não. começar também Ele pode criar falar- outras situações para tentar desmembrar. Ele pode dizer, tudo que tá olha, a acontecendo. situação dele no Sevilha não é uma situação que agrada, temos propostas de outros times na Europa. Ponto. pô, vamos O analisar. Wagner Ribeiro, quando ele entrou no ar para informação falar do- com a gente a respeito do Gabigol, vocês lembram aqui, inclusive a gente tá descendo a marreta no Gabigol naquela época da Internacional lá, que o Gabigol tava dando piti e tudo mais, a gente tá descendo o caibro nele. O próprio Wagner Ribeiro, quando participa conosco, o próprio Wagner Ribeiro, ele tentou atenuar a situação. Todo mundo sabia o que estava acontecendo e ele atenuava diante do que a gente estava expondo. De uma outra forma. Ele, não é bem assim, o pessoal aumentou um pouco, não foi nada disso, Garcia isso foi um mal desmentiu entendido. O Zé Carlos Pérez, que é o presidente do Santos, ele declarou hoje que o Renato esteve em Sevilha tentando pegar o jogador, e Sevilha disse que não libera o jogador. Então foi o que o Fernando Garcia Então, o Fernando desmentiu foi Garcia- que o Sevilha quer se livrar do jogador, é isso? E o Fernando Jornal Garcia... Marca- O jornal Marca Marca. diz isso. Isso. Fernando Garcia, que é o empresário, Não, disse que é mentira. E o Fernando Garcia tá na Espanha? Foi pra lá? O Mano Não falou sei. que pode que ele tá É um viajando. representante do Arana lá, que estava na Espanha, o Pascoal. Vou pegar o nome dele aqui. Ele não é o de uma próprio empresa, ele é Fernando gerenciado pelo elenco. A Elenco Esportes tem um monte de gente que pode falar pela empresa, que é do só Fernando precisa Garcia. se entender um dos por que principais sócios. um representante foi enviado à Espanha. Alguma coisa pode estar acontecendo. né? Pode ter algum ruído de comunicação nisso aí. Vamos tem, saber o que está acontecendo. Porque
Me parece o Arana sair... Tem de ouvir o empresário, claro, como o nosso site fez. Talvez o clube possa chamar o empresário. Olha, o garoto tá aqui, tá insatisfeito com essa situação. O que vocês querem tentar fazer? Eu quero manter. Tem jogador que vai para a Europa e rapidinho o pessoal quer de volta, que venha para o Brasil. A situação do Paulo Henrique Ganso é completamente diferente. Ninguém quer, hein? Ninguém ainda apareceu com uma proposta. Eu acho que o Fluminense, o Vasco pegariam ele. Mas ninguém quer pagar o que ele quer ganhar, né? A questão toda é que o Vasco também tem interesse, né? Não tem condição. Não? Tem a menor condição. Sim, mas teria um interesse. Não, hoje não. Fluminense só? Fluminense sim. O problema todo é que o Ganso não quer diminuir o patamar dele. Eu quero ganhar o que eu ganho, R$700 mil. No Fluminense. No Fluminense, no Corinthians, no São Paulo, qualquer clube. É o meu salário. Quer pagar? Quer? Não quer? Os clubes não acham que ele vale 700 mil. Então, se ele não diminuir o patamar, não entender que ele precisa voltar a jogar, voltar ao cenário, ser aquele Paulo Henrique Ganso que todo mundo esperava, ou se o Sevilha não conseguir entrar na negociação, nenhum clube brasileiro vai fazer essa loucura, gente. Claro, e ele está numa situação confortável, porque é o seguinte, ele tem contrato. Sim. Claro. E eu não abro mão do meu salário, senão eu fico treinando aqui. Porque ele está mais preocupado com isso do que com a carreira dele. É muito pequeno, exatamente. Claro, claro. É o exemplo do Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart também estava na dele. Mas eu quero voltar, abrir mão de tanto e volto. Lógico.